É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem da natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrise, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando ou descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Staley-Walton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir o espírito cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Eu vou estar lendo logo os dois subtópicos, porque o tempo está curto. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Deus, o homem e o diabo. Uma profecia por exemplo, pode ser fruto de origem divina ou de mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as pautas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. O terceiro, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo da Escritura Sagrada. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Então nós observamos aí que realmente é isso que nós estamos vivendo. O espírito do anticristo já está operando em todo mundo. Então precisamos do discernimento, precisamos de discernir, precisamos de buscar a palavra de Deus para que possamos não cair nessa cilada do inimigo. O propósito que quiser do discernimento do Espírito é proteger o que? A igreja o quê? Dos falsos profetas e as falsas manifestações espirituais, como eu já falei aqui. Então precisamos ter vigilância. Então nós vemos aqui que uma das formas de se provar que o Espírito é através da manifestação do dom do discernimento do Espírito. Então a forma de ver que é pelos frutos, que foi falado aqui, é pelos frutos. Nós conhecemos se é de Deus ou não. Se o fruto for mau, não é de Deus. Se o fruto for bom, aí nós podemos dizer que é de Deus. Então isso é a forma de discernir, é pelos frutos. Então as fontes das manifestações espirituais já foi falado, que é através da manifestação do dom de discernimento do Espírito que diferencia a verdadeira profecia da falsa. Então é isso que devemos ter em mente, é saber discernir a falsa e a verdadeira. Então a manifestação do Espírito então é isso que quer dizer, é uma base do fundamento do ensino de Cristo, para que o discernimento da Sagrada Escritura ela é a nossa regra de fé, que a Bíblia, a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé. Então precisamos estar sempre cientes disso. Os crentes de Beré nos deixou um grande exemplo disso. Eles buscavam na palavra de Deus, conferiam o que era pregado, o que era ensinado, para ver se era verdade mesmo. Então isso que nós precisamos examinar a Escritura. Muitos erram porque não examinam a Escritura. Errais por não examinar a Escritura. Então precisamos examinar a Escritura. Que Deus abençoe. Vamos estar aqui na conclusão, que diz assim, rapidamente, que já estamos terminando aqui, a conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento do Espírito. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Graças a Deus, mas foi muito rápido, devido ao tempo que é curto, mas que Deus abençoe poderosamente, que na próxima lição, que vamos estar estudando sobre o poder, estudando o poder, os dons de poder, né?
A lição 4, que Deus nos conceda bênçãos copiosas para todos aqueles que estão assistindo. Irmão, me perdoe pelo fato de ter alguns deslizes, mas é uma forma que eu encontrei para que possamos manifestar algo que vem de Deus, uma forma de aprender a palavra, que não venhamos seguir por outro segmento, mas que possamos seguir o correto, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.